Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael e hoje eu vim falar um pouquinho sobre Carcereiros, esse livro maravilhoso de Drauzio Varela, que completa então a tríade, a trilogia de Drauzio falando sobre os presídios. Já li Prisioneiras, já li Estação Carandiru, vocês conseguem ver aqui no card. E agora li Carcereiros, fechei essa tríade. Drauzio frequentou cadeia por muitos anos, até acho que ano passado ele ainda estava trabalhando nos presídios, não sei a situação atual, mas basicamente ele faz atendimento voluntário, né? Ele é médico e faz atendimento voluntário nos presídios há muito tempo. E ele trabalhou por muitos anos na casa de detenção do Carandiru, chegando a trabalhar lá, inclusive antes do massacre. Ele então decide publicar algumas coisas sobre o presídio, né? Algumas crônicas sobre algumas coisas que ele foi vendo, que contaram para ele. Ele, como médico, tem uma posição, vamos dizer, privilegiada, porque os presos contam muito dessas aflições para ele, e ele compila então essas informações sobre os presos e publica no Estação Carandiru, explicando também como que funciona a casa de detenção e tudo mais. Anos mais tarde, ele, depois de ter uma amizade sólida com os funcionários da cadeia, ele faz um compilado, vamos dizer assim, versão funcionários. Então ele traz nesse livro aqui a experiência dele trabalhando, sendo amigo dos carcereiros. Eles se encontravam a cada 2 ou 3 semanas para tomar cachaça em algum bar da cidade, e ele traz então o registro de algumas dessas histórias. Esse livro é um livro de não ficção que vai trazer, eu gosto de pensar, 3 coisas distintas. Então ele vai trazer as histórias que os carcereiros viveram, ou que os funcionários da cadeia viveram. Ele vai trazer reflexões sobre a própria, vamos dizer assim, política e sobre a sociedade. Ele vai fazer reflexões sobre a massa carcerária e a massa prisional, no caso. E ele também vai trazer algumas experiências pessoais dele na própria casa de detenção do Carandiru. Ele já disse em várias entrevistas que o melhor amigo dele era o Valdemar Gonçalves, e ele então traz essa figura já no começo do livro. A gente vai abrir, para quem nunca leu um livro do Drauzio, é como se fossem várias crônicas, eu diria. Então ele vai apresentar pra gente rapidamente os personagens daquele conto, daquela mini narrativa, e a gente tem o desenrolar rápido da situação toda. Em alguns momentos ele vai abrir um grande parênteses para explicar o que ele está falando. Então, se você já leu o Estação Carandiru, você já sabe mais ou menos como que era o esquema da cadeia, como que funcionavam os pavilhões e tudo mais. E aí, para quem não leu, ele traz um mini resumo. Então, por exemplo, ele vai falar do 9, ele vai falar, não, ali é o pavilhão dos novatos, é sempre bem caótico, quase 2.000 presos naquele lugar e tudo mais. Enfim, a gente tem bastante nesse livro os aspectos do próprio massacre e as reflexões do massacre. Principalmente porque esse livro aqui já foi escrito ali nos anos 2000, inclusive depois da implosão da casa de detenção do Carandiru. Ele foi publicado em 2012. Então, anos depois da implosão da casa de detenção. E mesmo depois que o Carandiru foi destruído, Drauzio ainda se encontrava com os carcereiros a cada 2 ou 3 semanas para tomar uma cachaçinha. Esse livro é fantástico e tem algumas passagens que eu gostaria muito de ler para vocês. Por exemplo,
A agudeza de espírito do agente penitenciário não é qualidade inata, mas habilidade construída fragmento por fragmento, a partir da observação atenta das reações individuais e da maneira de proceder da massa carcerária, um ano depois do outro, num microambiente social cujo pano de fundo é a morte, que pode chegar a qualquer momento onde você menos espera. Não vamos esquecer que a natureza do trabalho de quem convive com a criminalidade incita naturalmente a prática de violência. Contê-la não é fácil, exige seleção rigorosa de profissionais, treinamento especializado, reciclagem educacional e fiscalização permanente. Tarefas que os salários baixos desestimulam e que o Estado tem muita dificuldade em executar. Violência é doença contagiosa. Então, a gente vai ter uma discussão muito grande sobre qual é a natureza dos carcereiros. O Drauzio, depois de trabalhar tantos anos assim na prisão, ele sente que algo mudou dentro dele e ele tenta passar isso pra gente. E ele reflete sobre como isso também mudou nos próprios carcereiros. Muitas vezes motivados por uma estabilidade de salário, mesmo que baixíssimo, eles são obrigados a conviver com o crime, são obrigados a conviver entre eles mesmos. Então, assim, e são pessoas que trabalharam mais de 30 anos nesse serviço. Então, eles pegaram muitas eras, desde a ditadura, e aí o Drauzio vai fazer uma discussão importante sobre a tortura, e sobre como a tortura sempre foi meio que naturalizada na polícia para com os bandidos. Então, aquela história da violência legítima do Estado, né, o poder legítimo da violência que o Estado detém, e sobre como a gente se importava mais com a tortura usada contra cidadãos de bem, e ele vai fazer essas discussões. E a gente tem muita reflexão, são praticamente artigos de opinião com algumas temáticas interessantes. Então, nesse capítulo aqui, cito na página 193, chamado A Implosão, o Drauzio vai contar como que procedeu essa implosão, não dos trâmites legais e burocráticos, mas como que eles assistiram à implosão. Ele começa falando que a sociedade faz questão de ignorar o que se passa nos presídios. Tem lógica se todos concordam com a finalidade da pena ser apenas um castigo aos que cometeram delitos. Por que haveria interesse em assegurar condições mais dignas de aprisionamento? Nossas cadeias são construídas com o objetivo de punir os marginais e de retirá-los das ruas, não com o intuito de recuperá-los para o convívio social. Preocupações de caráter humanitário, com o destino dos condenados, só ganharão força no dia em que os criminosos das famílias mais influentes forem parar nas mesmas celas que os filhos dos mais pobres. O caso do Carandiru é representativo. Então a gente faz vamos dizer assim, uma expansão do que ele conta aqui para todos os presídios brasileiros, e ele conta sobre a própria precariedade do serviço. No Carandiru eram cerca de 7 mil presos para pouco menos de 1.000 funcionários que não trabalhavam ao mesmo tempo. Eram 1.000 funcionários para as 24 horas do dia, então eles são em 3 turnos. Fácil, umas contas de leve, você vai ver que nos turnos de maior fluxo, a gente tinha, 450 funcionários para cuidar do presídio inteiro. E, acima de tudo, o Drauzio vai fazer a reflexão sobre como o massacre forjou o PCC, e também como que o massacre mudou a tratativa dos carcereiros com os prisioneiros. De um dia para o outro, uma coisa que era um assunto totalmente íntimo do presídio, um assunto que era que não circulava na sociedade, ele mesmo vai trazer aqui que o que as pessoas queriam era que os problemas do presídio fossem resolvidos no presídio e que as pessoas da sociedade comum, da sociedade civil, não fossem envolvidas nisso.
E do dia para a noite, o Carandiru, com o massacre, tornou-se alvo público. Ele se tornou o presídio mais conhecido do mundo no período do massacre. Foram 111 mortos. Foi um uso da violência de uma forma totalmente inesperada. Não havia uma rebelião de fato acontecendo, havia uma briga entre duas pequenas facções, 6 pessoas mortas nessa briga, não havia reféns e procedeu-se então uma ordem para que a polícia militar invadisse o presídio e acabasse com aquilo. E nisso morreram 111 pessoas. E o Drauzio não vai falar aqui, mas ele vai falar nas entrevistas que o sangue era puxado de rodo. Então a limpeza ela foi feita com rodo, removendo o sangue dessas pessoas. Bom, vamos prosseguindo. Eu também marquei essa parte aqui. É inacreditável que o presídio daquelas dimensões tenha permanecido em anonimato silencioso por quase meio século, a despeito do entre-sai diário dos caminhões de entrega para prover as necessidades de uma população maior que a de muitas cidades, acrescido das filas quilométricas formadas por milhares de mulheres e crianças nos fins de semana, numa das avenidas mais movimentadas de São Paulo. A única explicação para esse fenômeno está na invisibilidade social reservada aos excluídos. Todos os dias chegavam detidos e saíam em liberdade dezenas de homens, muitos dos quais responsáveis pelos sequestros, assaltos e homicídios que roubariam a tranquilidade nas ruas. Como essa escória social tem suas origens na periferia das cidades, bairros e vilas por onde o bem-nascido jamais se aventura, seus membros enfrentam um preconceito duplo. O primeiro, por viver fora da lei, e o segundo, por ser pobre. Se tiverem pele escura, então a discriminação será tripla. Exatamente o que estávamos comentando. E aí, a gente já tem um pouco mais para o final do livro, dizendo o seguinte: embora nos conhecêssemos de passagem, só nos tornamos amigos depois de uma vasectomia. E aqui é uma frase, é uma elucubração muito boa do Drauzio. O Drauzio não perde o senso de humor ao longo do livro. Apesar de ser um livro com uma temática muito pesada, o humor é uma forma de lidar com esse clima terrível. E ele vai fazer isso ao longo das histórias. A gente vai ter aqui muitas histórias dos carcereiros tentando conter alguma rebelião, alguma briga, e muitas dessas histórias têm uma virada muito boa no final. Por isso que eu prefiro chamar esse livro de uma coleção de crônicas, porque a crônica tem muito mais esse poder de surpreender do que o próprio conto. E o Drauzio ele consegue criar mini catarses. Eu, já me encaminhando para o final do livro, assim, coisa de penúltimo capítulo, senti que a gente ia mais para aquelas discussões filosóficas sobre o que deve se mudar, porque Drauzio faz, querendo ou não, algumas propostas de intervenção. E no finzinho do livro, a gente tem uma sequência fantástica sobre um grupo com 20 reféns e é escarnecedor, né? Bom, e aí agora eu vou ler o último parágrafo do livro, que eu achei também profundamente bonito. Esses homens foram contratados numa época em que bater nos presos mal comportados era política institucional consentida pela sociedade. Não receberam treinamento, nem tinham preparo para tomar conta daqueles que queremos ver atrás das grades. Sem nos importarmos com a precariedade dos espaços nos quais serão encarcerados. Atirados num ambiente dominado pelos piores instintos humanos, em contato direto com a violência, com salários insuficientes para sustentar a família, em condições de trabalho quase medievais e a vida em risco permanente, cada um procurou agir da forma que lhe pareceu mais sensata. Esse último parágrafo é um grande
vamos dizer assim, meia-culpa do Drauzio expondo o comportamento dos carcereiros, porque ele vai trazer aqui alguns aspectos dos carcereiros ganharem dinheiro, ele vai trazer alguns conflitos entre carcereiros por facilitarem o acesso de drogas ao presídio, ele vai trazer muitos lados desses trabalhadores. E no fim ele faz esse meia-culpa. Bom, além de tudo isso, a gente vai ter um capítulo, talvez um pouco mais, sobre o ofício do médico, sobre o clínico Drauzio Varela trabalhando nos presídios, que é uma coisa que me encanta muito, pois estou fazendo faculdade de medicina. Então, sobre como ele fala que é muito complicado atender esses 67 presos em 7 horas, sobre como nesse ambiente específico o atendimento é diferente, porque são pessoas extremamente desconfiadas, então o médico tem que ter atenção total ao paciente, não pode se prender a tempo, não pode fazer julgamentos, palavras erradas, ele tem que ser certeiro, né? E, enfim, me deixa muito animado ver esse tipo de coisa e ler esse tipo de conteúdo. Bom, está aqui a recomendação, carcereiros, leiam a tríade, né, a trilogia Estação Carandiru, Carcereiros e Prisioneiras. Drauzio Varela é um excelente escritor, ele tem o que há de melhor em Machado de Assis, ele é um leitor ávido de Dostoiévski, ele tem essa sensibilidade para descrever o cárcere de uma maneira estonteante. Enfim, eu, se fosse vocês, leria esse livro. É parecido com as entrevistas do Drauzio? Sim. A gente, querendo ou não, para quem acompanha o Drauzio, a gente está ouvindo ele falar sobre o mesmo assunto. E às vezes ele até vai antecipar, vamos dizer assim, algumas coisas do próprio livro, porque o Drauzio comenta sobre isso. A gente percebe que isso não foi uma obra apenas literária, isso foi uma coisa que ele viveu e sentiu necessidade de falar, são coisas que ele domina. Então ele vai falar sobre essas temáticas nas entrevistas. Mas existe muita coisa inédita aqui. Mesmo que eu tenha assistido, sei lá, 50% das entrevistas do Drauzio aqui no YouTube, e sou acompanhante ávido do canal Drauzio Varela, ainda assim há muito de novo, e o que é repetido por uma importância que a gente percebe e que é tátil. Enfim, leiam, eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!